te ouvindo. Mas assim, eu sei que estão me ouvindo. Vou botar para gravar aqui antes que eu esqueça. Vamos lá, pessoal. Antes da gente começar, só eu dar dois avisos aí, né? Dar um aviso. Dois avisos? Não, um aviso. Que é o seguinte, vocês... não sei se vocês viram, como eu falei na aula passada, né? É isso, eu estou reforçando, que eu deixei uma atividade para fazer lá de nuvem, que vale 5 pontinhos na nota lá. Vocês viram? Ela tá para fazer até. Eram quase um pouquinho menos de 2 semanas. Eu deixei na semana passada. Então assisti um final de semana passada, aí essa semana e semana agora, porque é para entregar até domingo. Vocês chegaram a ver lá? Sim, não, talvez. Não, tem que mostrar o resultado final. Não precisa executar todos os passos, mostrar executando todos os passos, não. Porque os passos todos, às vezes você faz uma coisa, dá uma coisa errada, não sei o quê, aí tem que voltar atrás. Eu quero um vídeo mostrando o negócio funcionando. Mostrando o resultado final, exatamente. Que você consegue, por exemplo, a máquina virtual Linux, que eu consigo, a máquina virtual está lá, mostrando que ela está lá na nuvem, né, no painel lá da nuvem, que você consegue acessar ela, essas coisas assim como na máquina Windows e tal, coisa. Então é mais mostrar o resultado final, beleza? Isso aí. Então não deixem de fazer, vale 5 pontos na nota C2, né? A nota C2, no final, vamos fazer o seguinte, ela vai valer, vão ser divididas em duas partes. A nota C2 vai ser 5 pontos, vão ser essa atividade de nuvem que eu deixei lá, então tá até domingo aí para vocês fazerem. E 5 pontos vai ser uma atividade avaliativa, uma pequena provinha, na segunda-feira. Eu vou passar para vocês, com os assuntos que a gente viu até agora, até hoje aí. Tá certo? Então vamos ter uma avaliaçãozinha na próxima segunda-feira, bem tranquilo. Certo? Um questionáriozinho que eu vou deixar lá para vocês no horário de aula para vocês fazerem. E aí a gente finaliza esse ciclo aí e começa depois a falar sobre virtualização e containers, que são coisas que têm bastante a ver um com o outro e que tem a ver com o para onde tem caminhado aí o mundo dos sistemas distribuídos. Beleza? Então hoje eu vou falar sobre rede de distribuição de conteúdo. Vai ter, só para a gente saber aí o nosso andamento, nosso roadmap aí. Eu vou falar sobre rede de distribuição de conteúdos. E aí vai ter mais uma atividade sobre rede de distribuição de conteúdo. Igual vocês tiveram atividades complementares aí, né, que somam a C1. No final a gente vai ter a C1 e a C2, o resultado da C1 e C2 muito juntos um do outro, né? Então, vocês vão ter hoje aulas sobre redistribuição de conteúdo e depois uma atividade complementar especificamente sobre a redistribuição de conteúdos da Netflix, né, que é um usuário muito grande dessa solução de redistribuição de conteúdo. Então tem uma atividade sobre isso, é um texto na redistribuição de conteúdo da Netflix e um questionáriozinho sobre ela. E aí, valendo 2 pontos, que aí são os últimos 2 pontos para fechar os 10 pontos da C1. Né, que já tiveram 4 atividades, essa é a quinta. E aí isso fecha a C1. E a C2 ela vai se fechar com 2 atividades, que é uma que é essa atividade de nuvem prática, lá para vocês fazerem o videozinho mostrando o resultado final, né? Que nem eu disse agora, não precisa mostrar o passo a passo para construir no vídeo, precisa só mostrar o negócio no final funcionando. E uma atividade avaliativa, uma provinha na próxima aula. Na próxima aula, vocês entrarem, vai ter lá um questionáriozinho valendo 5 pontos, que são os outros 5 pontos do C2, beleza? E a C3 a gente vai ver depois. A gente vai falar sobre virtualização, sobre containers. No final, a gente faz um trabalhinho sobre containers. Atividade prática de containers, que aí vale a C3. Beleza? Só para vocês saberem tudo aí até o final. Vamos lá, então. Vamos falar sobre redistribuição de conteúdo para a gente conseguir finalizar hoje esse assunto. Esse assunto é mais curto, então ele é tranquilo da gente falar hoje aí. Dá tempo tranquilo. Vamos lá. Compartilhar aqui a tela, né?
Vamos lá. Vamos falar então sobre as redes de distribuição de conteúdo. No final, é capaz de sobrar um tempinho, ainda volto de novo nesse assunto das atividades aí para não ficar dúvida nenhuma, tá? Então vamos lá. Redistribuição de conteúdo, vamos falar sobre elas aí. O que vem a ser uma redistribuição de conteúdo? Na verdade, antes da gente entender o que é uma redistribuição de conteúdo, vale a gente entender o problema que ela endereça, né? A gente entender o problema que existe para depois entender o que é a solução, ou seja, o que é a redistribuição de conteúdo. Então vamos lá. Esse esquema aí embaixo, bem simplesinho, ajuda a gente a entender um pouco do problema. É claro que isso eu estou simplificando bastante o cenário embaixo. O cenário na vida real é isso aí multiplicado por milhões, tá certo? Mas vamos supor o seguinte, aqui o S é a origem da informação. É o site que tem a informação que eu quero, né? Que eu quero consultar, que eu quero baixar. Sei lá, é o site da Microsoft quando lança um patch novo do Windows. É o site da CNN quando acontece alguma coisa nos Estados Unidos, que todo mundo vai lá olhar. Por aí vai. Certo? São sites em que portais e tal, que tem muita gente interessada em algum conteúdo de lá. É o Netflix, por exemplo, tá certo? É o Spotify, é o Amazon Music, Amazon Prime, sei lá, todos esses aí. E C1, C2, C3, C4 aqui são consumidores. São pessoas que estão consumindo esse dado, essa informação, né, que está aqui a informação que está sendo gerada aqui no S. Então, tem um cara que está interessado nessa informação, está obtendo a informação, esse aqui também está interessado nessa informação, o C2 também, o C4 também. Se todos estiverem baixando, pegando essa informação ao mesmo tempo, olha só o que acontece. Esse cara aqui fala, eu quero... Vamos supor que seja uma atualização do Windows, sei lá. Então, aqui é o site da Microsoft, a atualização do Windows. Esse cara fala, eu quero a atualização do Windows, ele começa a baixar. Esse aqui fala, eu também quero. Ele começa a baixar, vem daqui para cá. Ele fala, eu também quero. Ele começa a baixar, vem daqui para cá. Esse cara fala, eu também quero. Aí ele começa a baixar, a informação vem daqui para cá. Olha só. Aqui no final, eu tenho a atualização, tá vindo, né, essa atualização que veio de S para C4, ela S transmitiu para esse roteador intermediário, que retransmitiu para esse, que retransmitiu para esse, que retransmitiu para C4. Então, desse último roteador aqui para C4, eu tenho uma cópia da atualização sendo transferida. Assim como desse roteador para C2, assim como desse roteador intermediário aqui para C3, assim como desse roteador intermediário para C1. Mas desse roteador para esse, eu tenho duas cópias da atualização sendo transmitidas. Porque uma cópia está indo para C2 e um outro fluxo de transmissão está vindo para C4, um outro fluxo de transmissão está vindo para C2. Daqui para cá, eu tenho três cópias dessa atualização, porque eu tenho um fluxo vindo para C3, um fluxo vindo para C4 e outro fluxo vindo para C2. E nesse aqui que sai de S e vem para esse primeiro roteador, eu tenho quatro cópias da atualização, quatro fluxos de dados diferentes. Um vindo para C1, outro vindo para C3, outro vindo para C2, outro vindo para C4. Ou seja, quanto mais eu vou chegando, mais próximo eu vou chegando da origem da informação, mais cópias de fluxo de dados eu tenho, mais fluxos diferentes eu tenho passando por um enlace de dados. Quanto mais distante da origem, quanto mais próximo do consumidor, menos fluxos eu tenho, mas quanto mais próximo da origem, mais fluxos eu tenho. Mais esse link aqui está mais congestionado que esse aqui está um pouco menos, esse aqui menos ainda. Então, quanto mais próximo daqui, mais o link vai estar congestionado, porque todo mundo que está querendo obter essa informação, no final vai puxar desse cara. Então, vai ter a cópia de todos. Se eu tiver milhões de pessoas interessadas, eu vou ter milhões de fluxos passando aqui. Aqui um pouquinho menos, aqui um pouquinho menos, até que chegue próximo do consumidor que eu tenho só um. Então, as demandas, as requisições, né, e os fluxos de informação, eles vão ficando muito acumulados perto de grandes fornecedores de informação, de pontos de interesse muito grandes, tipo a Microsoft quando lança um patch, tipo o site da CNN e assim por diante, né? Então, o que acontece? Essa solução de você ter aqui tudo concentrado num lugar só e todo mundo puxando a informação desse site não é muito legal.
Você rapidinho vai ter problemas. Se eu, tipo, alguns problemas eu posso ter. Muita gente aqui acessando e esse cara não dá conta, o servidor aqui não dá conta. E também os enlaces de dados ficarem sobrecarregados. O servidor não dá conta é fácil, a gente já viu a solução de cluster. Eu posso ter um cluster de servidores aqui para dar conta dos vários clientes que eu tenho, então isso dá para resolver. O problema é que mesmo que eu tenha um cluster, esse cluster que vai estar no mesmo data center, ele vai estar todo se comunicando com o roteador de saída aqui do data center. Então esse roteador aqui acaba sendo gargalo, esse link aqui acaba sendo gargado. Esse enlace de dados aqui, ele acaba estando super congestionado. Eu posso até ter inúmeros servidores aqui que deem conta, mas os enlaces de dados, links próximos a esses grandes centros de atração, né, que tem informação de muito interesse, eles vão ficar muito congestionados. As redes próximas a essas fontes ficam muito congestionadas. Então tem que ter alguma saída, alguma solução, além de simplesmente criar clusters, né, botar mais servidores para atender esses clientes. E pior, isso pode acontecer em momentos muito pontuais. Quando a Microsoft lança um patch, lá tem muita gente baixando. Mas no dia a dia não tem. Num momento, tipo 11 de setembro, quando caíram, de 2001, quando caíram as Torres Gêmeas, ou quando tem um tsunami lá né, na Tailândia, sei lá, alguma coisa assim, eu tenho muita gente acessando alguns sites de notícias no mundo aí, tipo CNN, por exemplo. Então seria legal se eu conseguisse tratar esse problema para não ter problemas, né? Tratar o problema para não ter problemas maiores. Isso tem um caso aqui, eu usei muito o 11 de setembro aqui como um exemplo, porque aconteceu, e depois do 11 de setembro, na verdade o 11 de setembro de 2001 foi um marco quando derrubaram as Torres Gêmeas, né, em Nova York, foi um marco para vários setores do comércio, da indústria, das regulamentações e de TI também. Né? Na área de computação também muita coisa mudou para lá. Regulamentações. E uma coisa que mudou foi que o interesse por soluções de distribuição de conteúdo. Já existiam soluções de distribuição de conteúdo, mas o interesse aumentou muito depois do 11 de setembro. Por que o que aconteceu no 11 de setembro? Que tem a ver com isso aqui. O site da CNN começou a ser muito acessado pelo mundo inteiro. Acho que vocês, a maioria de vocês pelo menos era bem novo aí, né? Se é que tinha nascido em... Nascido vocês já tinham, acho, mas eram bem novos aí em 2001. Mas quando derrubaram as Torres Gêmeas, uma coisa que aconteceu foi que a infraestrutura de telefonia celular em Nova York ficou congestionada. Ninguém conseguia ligar para ninguém. Ninguém conseguia informação de ninguém. Então, se você conhecia alguém que trabalhava ali perto e tal, você tentava ligar para a pessoa, você não conseguia. Você não sabia muito bem o que estava acontecendo, você não conseguia ligar para os parentes seus que estavam lá para saber o que estava acontecendo. Então, a maior fonte de informação era realmente o site da CNN, que era a maior cobertura na época nos Estados Unidos. Então, todo mundo, o mundo inteiro começou a acessar o site da CNN. O que aconteceu? Em muito pouco tempo, o site da CNN caiu. Parou, não aguentou o número de acessos. E aí eles foram lá e subiram o servidor de novo. Subiram, acho que um segundo servidor, se eu não me engano. Um segundo não, assim, tinham alguns, né? Subiram mais servidores. Parou de funcionar. Caía. E aí, qual foi a solução deles depois de um tempo? Foi pegar a página principal da CNN em 11 de setembro. Eles tiraram todas as imagens, vídeos, tudo, todos os CSS, né, toda aquela parte de formatação, deixaram texto simples. Uma reportagem que dava assim, os acontecimentos das últimas horas no 11 de setembro. Ponto. E um link para se você quisesse outras notícias, você clicar aqui. 99,999% das pessoas que estavam acessando o CNN naquele momento era para ver essas primeiras informações. Então, 99,999% das pessoas ficavam satisfeitas com essa página de texto no começo da CNN, na página inicial da CNN. Isso foi um jeito que eles tiveram de fazer com que o tráfego para você ver a página principal e ver as notícias fosse bem baixo, porque era só um textinho bem simples, sem muita formatação, sem imagem, sem vídeo, sem nada. Tá certo? E depois você podia entrar, mas é uma minoria das pessoas que clicavam no link para entrar e ver outras notícias, ver outras coisas, que aí estava tudo normal. Eles deram o jeito deles, mas não foi um jeito considerado ideal, por dois motivos.
Primeiro porque não ficou bonito, né? Você entrar no site num jornal assim, normalmente é bonito o site, né? Tem lá a estética do site. De repente ficou um monte de texto. E segundo, porque no momento em que eles tiveram mais acesso, eles tiveram que tirar, inclusive, os banners dos anunciantes. Então eles perderam publicidade, perderam dinheiro. Né? Esses sites têm publicidade e ganham com essa publicidade. Eles tiraram a publicidade, perderam dinheiro. Então eles falaram, não, a partir de agora a gente tem que buscar alguma solução. Tinha algumas soluções de mercado, uma muito forte chamada Akamai, depois a gente vai falar, e vão tentar entender como que elas funcionam, essas soluções de mercado, de distribuição de conteúdo, né? Não é uma solução complexa, não. Vamos tentar entender como é que é. Já falei com vocês, uma solução simples seria fazer clusters, né? Colocar outras soluções, outras copies, mas aí eu continuo tendo o problema dos enlaces, né? De dados estarem condicionados. Eu tenho servidores que conseguem atender as requisições, mas os enlaces de dados, a rede próxima aí ao servidor está toda ferrada. Né? Uma outra solução que poderia minimizar um pouco esse problema é o uso de proxy. Você ter proxies nos... O que é um proxy? Proxy é um servidor intermediário no lado do cliente, em que tudo que o cliente quer pegar na internet, quer ver, ele passa pelo proxy. Então, por exemplo, se eu quiser acessar alguma coisa, eu não consigo acessar diretamente, eu tenho que passar pelo proxy, e o proxy vai filtrar, vai ver se eu posso ou não acessar. Mas mais do que isso, para o nosso interesse aqui, mais do que simplesmente ver se eu posso ou não acessar, né, fazer o papel de firewall, o proxy ele vai ver se será que alguém aqui na minha empresa já baixou essa mesma página que eu estou querendo acessar no último minuto, por exemplo? Se tiver baixado, eu não preciso lá baixar de novo, eu já pego aqui da minha cópia local e entrego para você. E essa cópia local tem uma validade. Então, qual a vantagem do proxy? É que ele faz um cache local das coisas mais acessadas na internet. E aí você não precisa toda hora ficar pegando a mesma informação, a mesma congestionando o servidor desnecessariamente, porque você tem uma cópia aqui que vale por 1 minuto, por exemplo. Então, por 10 minutos, depende de cada página. Quem publica a página diz por qual é o tempo da validade, aí o proxy respeita isso. Então você reduz um pouco o tráfego aqui na internet. O proxy é muito feito para reduzir o tráfego na internet, né? Por parte da empresa aqui. O problema disso é que isso resolve o problema da empresa. Mas o cara que é o provedor da informação, ele não tem controle sobre o proxy. Então, não tem como ele saber se alguém instalou o proxy ou não, como que o cara configura o proxy. Então, o interessante é você ter uma solução que esteja nas mãos de quem está produzindo o conteúdo, que quer que as requisições sejam minimizadas ou, de alguma forma, sejam bem atendidas. Né? Como? Vamos ver como. Aqui está só falando que o problema do proxy é que as informações elas ficam velhas muito rápido em momentos em que eu tenho eventos que têm informações muito novas sendo publicadas o tempo todo. Então tem um cache aqui que muda só de 5 minutos, eu fico 5 minutos sem informação nova. Às vezes isso pode ser ruim, né? Eu estou acessando aqui, ó, de vez em quando eu vou lá e venceu a informação aqui, eu vou lá e pego a informação do site original. E durante um tempo, se alguém pedir, vai pegar desse conteúdo antigo que está no proxy. O conteúdo antigo que eu estou falando, porque pode já ter mudado aqui no servidor da CNN, por exemplo, certo? E aqui eu não tenho congestionamento, mas nesses momentos aqui eu começo a ter congestionamento. Muita gente acessando o site ao mesmo tempo. Né? Bom, aqui estou falando que proxy não serve para o que eu falei. Vamos ver então um pouquinho uma outra solução, né? Que é a solução que é o que caracteriza as redes de distribuição de conteúdo. Também são conhecidos como CDN, Content Distributed Networks. Vamos falar a arquitetura básica dela, depois a gente vai entender exatamente como que ela funciona, né? Que é só para a gente entender o básico dela. A ideia básica é o seguinte, eu tenho um servidor aqui, da CNN.com, e eu pego essas informações e replico todo o meu site, as principais informações dele, eu replico em vários outros servidores que a gente chama servidores substitutos.
servidores que vão ter a mesma informação do servidor original, mas que estão distribuídos geograficamente aí pelo país, por exemplo. Aqui o exemplo é os Estados Unidos. Então, tem um servidor substituto em Washington, um na Califórnia, um em Illinois, um na Flórida, um em Delaware, um em Nova York, um em Massachusetts, um em Michigan. Então, eu tenho servidores substitutos, ou seja, servidores que têm o mesmo conteúdo do CNN.com, servidores que podem responder ao cliente como fingindo ser o CNN.com, eu tenho espalhados pelo país inteiro. Então, caras que estão mais aqui na costa leste, eles podem ir lá e fazer requisições no servidor da Flórida, no servidor de Illinois, e nem chegam aqui no servidor da CNN. Caras que estão mais aqui um pouco para o norte e tal, fazem aqui requisições para Massachusetts, para Michigan, sem precisar também ir nesse servidor. Então, as informações acabam sendo obtidas de servidores, que a gente chama de servidores substitutos, que são servidores que fingem ser o CNN.com, que estão aqui distribuídos geograficamente. E aí a requisição, ela tem três vantagens. Primeiro, que você não sufoca um servidor só, as requisições são distribuídas entre os vários servidores. E aí você, além de você não sufoca um servidor, você não sufoca a rede, porque você tem menos saltos para poder chegar até o servidor substituto. Então, você tem menos sites, menos saltos. Você tem menos congestionamento. Você tem menos links que ficam congestionados, né? E aí você está distribuindo o acesso entre mais servidores, em vez de ter um servidor só. E a terceira coisa é, inclusive, que o atraso fica menor aqui, né? Se for uma informação... Para a informação da CNN, talvez não faça diferença, mas lembra que eu falei com vocês que isso aqui é usado também para o Netflix, por exemplo? Você acessar um servidor que está mais próximo de você, o atraso no envio do vídeo é menor, porque você está percorrendo um percurso menor, você está passando por menos roteadores, né? Por um caminho menor para chegar nesse servidor do que se você estivesse pegando o servidor original lá. Né? Então, basicamente, eu tenho servidores substitutos, que são servidores que têm as mesmas informações do original e que se fazem passar por ele. Esse cara que acha que ele está acessando o CNN.com e, no fundo, ele está acessando o servidor substituto que está na Flórida. E eu tenho aqui algumas pontos aqui que são as infraestruturas de distribuição. São os caras responsáveis por copiar os dados daqui para os servidores substitutos. Né? Bom, vamos lá. Bom, mas como que funciona exatamente isso aí essa replicação? Isso aqui são as coisas que eu acabei de falar com vocês aí. Bom, basicamente então eu tenho agora, olhando de uma forma lógica e não uma distribuição lógica, eu tenho o cliente que, ao invés de consultar o servidor de origem, agora ele consulta um servidor substituto que está mais próximo dele, né? E eu tenho numa CDN esses servidores substitutos, que tem as cópias dos dados do servidor de origem. Eu tenho uma infraestrutura de roteamento e requisições, que é alguém que é responsável por direcionar o cliente para o servidor substituto mais próximo dele. E eu tenho uma infraestrutura de distribuição e de contabilidade, que é responsável por copiar os dados do servidor de origem para os servidores substitutos. E também, por outro lado, contabilizar os acessos. Quantas pessoas acessaram a informação nesse servidor, quantas acessaram nesse, e consolidar isso, porque se aqui 100 mil pessoas acessaram, aqui 100 mil pessoas acessaram, na verdade o site da CNN teve 200 mil acessos. 100 mil por aqui, 100 mil por aqui. Então esse cara consolida isso aqui tudo para você saber quantas pessoas tiveram interesse ou acessaram aquela informação. Né? Que é isso que está escrito aqui. Bom, então, quem é que interage com a rede de distribuição de conteúdo e como que essa interação acontece? Primeiro cara que interage, na verdade o primeiro que tem que interagir é o servidor, onde estão as informações originais, né? Os dados precisam sair dali e precisam ser enviados para os servidores substitutos, para eu ter cópias dos dados originais, né? Então eu tenho duas formas de fazer isso, né? Ou esse cara aqui, ele sempre que chegar um novo conteúdo, que sempre que alguma coisa for publicada, ele notifica essa infraestrutura de distribuição, ele notifica um servidorzinho lá falando,
distribui aí para todo mundo que tem dado novo, ou então esse cara fica periodicamente vendo se tem coisa nova aqui, quando tiver ele manda para os servidores substitutos. Então, ou esse cara toma a iniciativa de dizer, tem coisa nova, publica, ou então esse aqui periodicamente fica perguntando se tem coisa nova. Qualquer uma das duas coisas pode acontecer. E a mistura de contabilidade, esse cara aqui, ele pode, servidor de origem pode de vez em quando pedir para a CDN, me dá os logs aí de acesso, para eu saber quem acessou o quê. É importante para esses provedores de conteúdo, eles saberem quem acessou as páginas dele, quais páginas mais acessadas e tal. Isso tem que vir consolidado em todos os servidores substitutos, porque é isso que vai embasar, por exemplo, de qual o valor de publicidade no site, né? Isso vai embasar para ele saber quanto ele pode cobrar pela publicidade no site dele. E também para ele dar uma resposta aos anunciantes de quantas pessoas acessaram os anúncios e coisas assim. Então tem essa interação aqui, número 2. E do cliente com a rede de distribuição de conteúdo? Né? O cliente ele se contacta com, se ele quer acessar, por exemplo, www.cnn.com/sept11, né? Informações sobre o 11 de setembro. Ele faz essa requisição de que ele quer essa página, essa requisição chega numa infraestrutura de roteamento de requisições, e ela fala, para você o melhor lugar de se acessar isso, na verdade, né, que tem essa informação é em delaware.cnn.akamai.com/sept11. Então ele vai para esse outro cara aqui, que é um servidor substituto da CNN, que está em Delaware. E a Akamai é uma empresa grande aí de distribuição de conteúdo. Então, na verdade, quando você pede isso, ele fala, tá bom, mas isso aqui que você quer, na verdade, você vai acessar aqui, e te redireciona para outro lugar, e você vai no servidor substituto melhor para você. Como assim melhor para você e como que isso aqui é feito, na verdade? Isso pode ser feito de duas formas, né? De forma integral ou de forma parcial. Primeiro a gente vai falar em forma integral, depois em forma parcial. Forma integral é o seguinte, eu quero essa página. E ele fala, essa página você vai pegar desse servidor substituto. E tudo da página você vai pegar no servidor substituto. Ou então o cliente pode falar, eu quero essa página. E ele pede isso já direto para o servidor de origem, o servidor original lá, o cnn.com original. E aí algumas coisas ele pega do original, algumas coisas ele pega de um servidor substituto. A gente vai ver qual o sentido que tem em cada uma dessas duas soluções. Né? Vamos falar primeiro do integral, que eu acho que é mais fácil da gente entender. Ou seja, eu quero uma página e de alguma forma eu vou ser direcionado para o servidor mais próximo de mim que tem aquela página, né? Que é o que faz mais sentido. O servidor substituto mais próximo de mim. Ele é baseado em DNS, né? Eu tenho servidores de DNS que vão responder de forma diferente a diferentes clientes, né? Então, se eu perguntar para o servidor de DNS uma coisa, ele vai quem é www. Eu quero acessar www.cnn.com. O servidor de DNS para mim responde um endereço. Para vocês responde outro porque vocês estão em outra localidade. O cara no Japão vai responder uma outra ainda porque ele está em outra localidade. Então, a ideia básica é essa, né? Então, como que isso funciona, na verdade? Como que ele faz isso? Primeiro a gente tem que lembrar um pouco, né, de como funciona o serviço de resolução de nomes, o DNS. Como é que funciona o DNS? Deixa eu compartilhar aqui na minha tela como um todo, só para eu desenhar aqui para vocês. Esse aqui era da aula passada que eu tive aqui. Vamos apagar isso aqui. Vamos apagar o quadro. Então vamos lá. Como é que funciona o DNS? Eu tenho um cliente, eu tenho meu computadorzinho aqui, certo? Eu sou o cliente. Eu quero acessar alguma página aí. E aí, se eu quero acessar uma página, imagine que eu quero acessar a página, vamos dar o exemplo lá, www.cnn.com. É isso que eu quero acessar, beleza? Então eu vou lá e digito www.cnn.com. Daí, o meu computador, a primeira coisa que ele faz quando eu quero selecionar, quando eu quero acessar, desculpa, um site tipo www, qualquer site, né? Aqui no exemplo aqui, o www.cnn.com. Eita, tá precisando botar aqui dentro, será que consigo? Não consegui, mas tá bom.
Então, quando eu quero acessar o www.cnn.com, o que o cliente faz é pedir essa informação para o servidor de DNS do seu provedor de acesso. Quando você, na casa da maioria das pessoas, né, todo mundo aí, quando vocês ligam o seu celular, ele se contacta com o seu roteador, ele obtém um endereço IP do seu roteador e também o seu roteador avisa o seguinte, ó, sempre que você quiser resolver um nome, sempre que você quiser acessar um servidor de DNS, o servidor de DNS que você vai usar é esse aqui, ó, que é o servidor de DNS do provedor. Então, sempre que o cliente acessa, ele retorna o endereço IP. Então, seu cliente, todo celular, coisa e tal, tem configurado nele o servidor de DNS que ele vai acessar, que é o seu provedor normalmente, né? Então, esse cara aqui, ele vai lá e faz uma requisição. Ele faz uma requisição para o servidor de DNS, perguntando quem é www.cnn.com. Esse é o servidor de DNS do seu provedor de acesso. Então, está próximo de você. Tá? Normalmente na mesma cidade que você. E aí você faz isso. Você pergunta para ele. Isso é o primeiro passo da resolução do DNS. Passo 1. Esse cara aqui, ele não sabe quem é www.cnn.com, mas ele fala assim, eu não sei não. Ele não fala isso, né? Mas ele pensa, eu não sei não, mas eu vou tentar resolver isso pro cara que está me perguntando. Então, o que que ele faz? Ele vai lá e pergunta, por exemplo, né, uma possibilidade, é ele perguntar para um servidor que a gente chama de servidor raiz. São os servidores de DNS principais da internet. Ele vai lá e pergunta para esse servidor raiz. O que, que ele pergunta para esse servidor raiz? Ele pergunta assim, vem cá, o servidor raiz, qual o endereço de www.cnn.com? Então ele pergunta para esse cara aqui. Esse é o passo 2. Esse cara chega e fala assim, rapaz, www.cnn.com não sei não, mas eu conheço um servidor de DNS que sabe tudo sobre todos os domínios.com. Então é um servidor de DNS que entende dos domínios.com. Então pergunta para ele, cara, que ele vai saber te responder. Aí, o servidor de DNS vai fazer vai pegar essa resposta e falar, então beleza. Então vou agora perguntar para esse cara aqui, que é o responsável pelos domínios.com. Então ele pega e pergunta para esse cara aí que é responsável pelos domínios.com. Esse cara que é responsável pelos domínios.com fala assim, rapaz, www.cnn.com, eu não tenho nem noção de qual o endereço dele não. Mas eu conheço o servidor de DNS que é responsável pelo domínio cnn.com. Então beleza. Ele responde isso para o servidor de DNS do seu provedor, o servidor de DNS do seu provedor, que era o passo 3, o servidor de DNS do seu provedor é que vai falar o seguinte, então agora eu vou, minha vez de perguntar de novo, só que agora eu vou perguntar para www.cnn.com. O servidor www.cnn.com, ele vai lá, desculpa, o provedor, o seu provedor de DNS pergunta para o cnn.com, o cnn.com fala assim, www.cnn.com, eu sei qual é o endereço desse cara, eu conheço todo mundo de cnn.com. Esse é o endereço IP tal. Responde para o seu servidor de DNS. Seu servidor de DNS, por sua vez, responde para o cliente qual é o endereço IP que ele tem que usar. Mas ele passa por todo esse processo aqui sem que a gente se dê conta. Mas isso tudo acontece. Então, quando a gente está numa rede de distribuição de conteúdo, o cara que tem que ser modificado, o cara que tem que ter um comportamento diferente desse comportamento padrão, é esse cara aqui, responsável por cnn.com. Esse cara aqui é o que tem que responder
um endereço IP diferente, né? Porque ao invés dele responder o endereço IP do servidor do CNN.com, ele vai responder o endereço IP do servidor substituto mais próximo do cliente que está consultando. Como que ele sabe isso? Ele recebeu uma requisição do DNS, do DNS do provedor do cliente, né? Então ele recebeu uma requisição aqui perguntando quem era www.cnn.com. Ele vê o endereço IP do cara que perguntou. Ele sabe, né? No pacote, qualquer pacote de dados, tem o endereço IP de origem e de destino. Então ele sabe quem perguntou. Ele sabe onde quem perguntou está localizado. Porque existem vários serviços na internet de, dado o endereço IP, você descobrir onde que ele está, você localizar geograficamente onde está o servidor que tem determinado endereço IP. Isso é possível porque os endereços IPs, eles são distribuídos de forma hierárquica no mundo. Então, tipo assim, todos os endereços distribuídos no Brasil têm um certo início. Todos distribuídos nos Estados Unidos têm outro início, assim por diante. Então, quando ele recebe essa requisição do servidor de DNS aqui, do provedor, ele sabe qual é o endereço IP do cara aqui, desse cara aqui. Então, ele vai responder para ele um servidor substituto que esteja o mais próximo possível geograficamente desse cara aqui. Se for outro que perguntou, que passou pelo mesmo processo, mas que perguntou e é um cara lá do Japão, ele vai responder um servidor substituto que esteja mais próximo desse outro servidor de DNS que perguntou, né? Que é o DNS lá do provedor lá do Japão. Então esse cara vai ter uma resposta, o cara de lá vai ter outra resposta. E a resposta é toda baseada, né? O interessante é que a resposta é toda baseada no servidor IP desse cara aqui, no endereço IP, desculpa, desse cara aqui, desse servidor, desse servidor aqui, do servidor de DNS aqui. Então, é tudo baseado no endereço desse cara aqui. Então, parte-se do pressuposto que essa resposta, que na verdade, assim, a gente fala parte do pressuposto, essa resposta que ele dá é o servidor substituto ideal para esse cara aqui, se esse cara fosse usar. Mas na verdade não é ele que vai usar, quem vai usar é o cliente. Então, esse funciona se você partir do pressuposto que esse servidor de DNS aqui está próximo do cliente, porque é do mesmo provedor e tal. Mas, assim, ninguém garante isso, né? Porque eu posso, por exemplo, estar usando um servidor de DNS lá dos Estados Unidos. É só eu configurar no meu cliente. A maioria das pessoas não faz isso. Mas se você estiver usando um servidor de DNS dos Estados Unidos, estou usando um servidor de DNS do Google, tá? Da 8.8.8.8. Estou usando um servidor de DNS que está longe de você, essa solução aqui já era, né? Porque você vai ter como resposta um servidor substituto que está longe de você, que não é a melhor solução. Então ela vale, ela funciona desde que o servidor de DNS que você esteja usando esteja próximo de você. Na maioria dos casos então na maioria dos casos funciona bem. Você acaba indo para um servidor substituto que esteja geograficamente próximo de você. Tá claro? Pode ter um probleminha também de fator de carga escondida, ou seja, se tiver muita gente acessando o servidor da CNN, vamos usar o exemplo da CNN lá, muita gente acessando o servidor da CNN a partir da Flórida, o substituto da Flórida fica muito ocupado, enquanto tem um outro substituto ali próximo que está livre. Então também acaba que as redes de distribuição de conteúdo elas acabam levando em consideração não só o mais próximo, mas duas informações, quem é o servidor mais próximo e também se o servidor está ou não sobrecarregado. Se ele estiver ficando muito sobrecarregado, ele já começa a distribuir as requisições para outros servidores substitutos que não necessariamente são os mais próximos, né? Então a ideia básica é essa aqui, ó. Eu tenho um cliente, o cliente, depois que ele passou por aquele processo do DNS que eu falei com vocês, ele pede a página para o servidor substituto mais próximo dele, o servidor de substituto retorna a página e ele vai lá e pede as imagens que estão naquela página e o servidor substituto manda para ele as imagens, né? E num passado, em algum momento, o servidor substituto recebeu essas imagens e essa página do servidor de origem, né? Beleza? Tá claro até aí, pessoal?
Tá clara a ideia Beleza. Importante tá claro. Vamos lá, então. Isso é uma solução possível. Mas existe uma outra solução possível que é muito usada também. Na qual você não distribui a página inteira entre todos os servidores substitutos. Você substitui só uma parte das informações. E aí ele é baseado na reescrita de URL e não mais no DNS. É o seguinte. A ideia básica aqui é que nem toda a informação precisa estar em todos os servidores substitutos. Esse é o ponto crucial dessa solução. Esse é o grande motivador dessa solução aqui. A outra solução, ela faz com que toda a informação do servidor de origem tenha necessariamente que estar em todos os servidores substitutos. Qual o problema disso? É eficiente? É. Mas o problema disso é custo. Você manter. Imagina um CNN.com. Imagina quanta informação ela não tem de histórico lá. De edições antigas, de vídeos antigos, de anos e anos e anos lá, que estão lá para serem consultados, mas que, assim, raramente são consultados. Normalmente o cara pega as informações do dia. Raramente alguém olha as informações da semana passada, do mês passado, do ano passado. Então, muito de vez em quando alguém vai lá olhar. Então, as informações do dia elas representam 1% do conteúdo, 0,1% do conteúdo, 0,01% do conteúdo em volume, mas são as que são muito acessadas. Os outros 99,99% do conteúdo, que são históricos, são conteúdos de ontem, anteontem, anteontem, semana passada, mês passado, ano passado, ano retrasado, 10 anos atrás, essas aí ainda estão lá. Mas elas são tão raramente acessadas, mas elas têm um volume muito grande. Então, quando eu contrato uma solução de redistribuição de conteúdo, se eu usar isso aqui, eu tenho que replicar toda a informação em todos os servidores substitutos. Eu vou replicar e eu vou pagar por isso, porque os servidores substitutos estão lá, estão consumindo espaço de armazenamento neles. Normalmente você paga pelos acessos e também por espaço de armazenamento. Vou botar lá, sei lá, 10 teras de informação em todos os servidores substitutos para o cara acessar desses 10 teras só alguns mega lá, que são as informações de hoje. Não faz muito sentido, tá? Vai ficar caro. Então tem uma solução em que eu posso distribuir só o conteúdo que me interessa e não tudo. Então eu vou, por exemplo, distribuir só as notícias de hoje e não as notícias do mês passado, do ano passado, da semana passada, que quase ninguém acessa. Essas eu deixo no servidor principal mesmo, porque ele vai aguentar o número de requisições do mundo inteiro, porque são tão raras que não tem muito problema. E aí eu pego essa quantidade de informação bem reduzida, mas que é o foco, que é o que a galera mais acessa, porque são as informações do dia, são as informações da semana, de repente, e essa sim, eu vou replicar entre todos os servidores substitutos. Mas aí como é que vai funcionar? Como é que uma parte da informação vai vir do servidor substituto, uma parte vai vir do servidor principal? A ideia é fazer a reescrita da URL. Então, o cliente, aqui está escrito errado, o cliente faz a requisição das páginas ao servidor de origem. Então, o cliente ele é direcionado pelo DNS sempre ao mesmo servidor, ao mesmo cluster de servidores, não importa. Não há um servidor substituto mais próximo dele, esquece isso. Ele sempre vai no servidor lá original, que pode ser um servidor, pode ser um cluster, normalmente um cluster. O servidor é que vai responder para o cliente a página com as URLs, ou seja, os endereços dos objetos mais pesados, por exemplo, as imagens, os vídeos, os arquivos, apontando para o servidor substituto mais próximo. Então ele vai pegar a página, na hora que ele vai responder, ele analisa a página e muda o endereço das imagens, dos vídeos, dos áudios, para apontar para um servidor substituto mais próximo de quem está perguntando.
Então, eu reescrevo a URL, eu mudo a página HTML, eu reescrevo a URL para ela apontar para o servidor mais substituto mais próximo. Tá certo? Então, na hora da requisição, o servidor principal vê isso. E aí, os vídeos, os áudios, as imagens, talvez até os HTML, alguns HTML, sei lá, eles vão vir num servidor substituto e não do servidor principal. O servidor principal vai mandar só a página principal, por exemplo. Né? Aí, e as páginas, os vídeos da semana passada, semana retrasada, esse aí eu não vou reescrever a URL dele. Esse aí eu vou deixar apontando para o servidor principal sempre. Então, o cara pega a página HTML principal do servidor principal e ele começa a pegar do servidor substituto só as imagens, vídeos, áudios mais recentes. Os mais antigos não, ele deixa, nem mexe na URL, deixa lá como a URL do servidor principal mesmo. Certo? Qual a vantagem disso? Quem fez a requisição para o servidor web não foi o DNS. Quem fez a requisição para o servidor web original foi o cliente, o consumidor mesmo da informação. Então, eu consigo direcionar ele para um servidor substituto mais próximo dele de uma forma mais precisa, porque mesmo que ele use um DNS, eu sou aqui do Brasil, estou usando um DNS lá do Japão por algum motivo, eu não vou ser direcionado para um servidor substituto lá do Japão. Na solução anterior eu seria. Nessa não, porque o DNS me mandou, vai me responder www.cnn.com, vai me mandar o endereço IP lá do servidor original mesmo, e aí eu é que vou fazer uma requisição web para o servidor web do servidor da CNN. Não é mais o meu DNS, sou eu que vou fazer. E aí ele vai ter o meu endereço como requisitante, e aí ele vai me direcionar para um servidor substituto que esteja mais próximo de mim mesmo. Para eu pegar as imagens. Então, por exemplo, a página eu pego do servidor de origem. As imagens eu acabo pegando do servidor substituto mais próximo de mim. O servidor de origem manda essas imagens para o servidor substituto. Beleza? Então eu pego a página daqui, mas as informações que são realmente pesadas eu acabo pegando o substituto que está mais próximo de mim. É um pouco, isso aqui é um pouco a ideia do que a CNN fez lá no 11 de setembro, que deixou a página inicial nua, sem nada, e deu conta. E aí, isso, o cliente ele pega a página inicial nua, sem nada. Todos os pendurucalhos da página ele pega no servidor substituto aqui, que está mais próximo dele, que vai gerar um tráfego menor. Isso a gente chama de distribuição parcial de conteúdo, é o que acontece na grande maioria das páginas atuais, tá certo? Se a gente pegar aqui e for olhar, por exemplo, sei lá, não sei se na CNN não vou conseguir não. Falando de páginas, tá? Mas isso acontece também com o Spotify, com não sei o quê. Quando você se conecta com o servidor deles, ele vê qual é o seu endereço IP e vê qual é o servidor substituto para onde ele tem que te direcionar para você pegar as páginas de lá, as músicas de lá. Ou Netflix, para você pegar o vídeo de lá, né? O Netflix e o Spotify, eles têm servidores espalhados pelo mundo inteiro, em data centers na nuvem, né? Espalhados pelo mundo inteiro. Se eu pegar esse cara aqui, será que eu consigo ver copiar o endereço do link dessa página aqui, ó, cnn.com. Tá, não, isso aqui é o endereço do link, não é isso que eu queria. Eu queria o endereço da imagem. Copiar o endereço da imagem, vamos ver. Vamos ver se a CNN ainda usa isso aqui. Ó, não está escrito Akamai, mas está escrito cdn.cnn.com. CNN Next, eu já não sei o que é. Então está indo para a redistribuição de conteúdo da CNN mesmo. Não está usando, mas aí tem uma redistribuição de conteúdo que agora está mostrando o endereço dele mesmo. Né? CDN. Vou pegar um cara daqui mesmo, sei lá, o UOL, por exemplo. Vou entrar aqui na UOL. Sei lá, copiar endereço da imagem. É um outro site chamado conteúdo IMG UOL /C. Eu acho que está indo para um
acaba direcionando para um servidor C, eu não sei. Eles estão usando agora uma representação diferente, mas com certeza isso está vindo de CDNs, né? De rede de distribuição de conteúdo. Aqui eu peguei o link errado. Bom, mas a ideia é que parte do conteúdo, principalmente imagens, vídeos, áudio, venham de servidores que estejam mais próximos do cliente e não dos servidores principais, né? Então, se for distribuição parcial de conteúdo, normalmente você usa reescrita de URL. Se for distribuição integral de conteúdo, é baseado em DNS. Aí tá só falando aqui também que tem um caso em que o servidor de origem também está na CDN. Você já coloca as informações já no servidor de origem na CDN também. Mas esse daqui, distribuição parcial de conteúdo, é bem usado. Você replica para os vários servidores substitutos só aquilo que realmente é importante para ficar mais barato, né? O custo do serviço, digamos assim. Né? A Netflix, por exemplo, ela não só tem servidores substitutos espalhados pelo mundo, como ela tem servidores substitutos dentro dos principais provedores de internet. Ela inclusive, incentiva isso. E os provedores de internet, a Oi, a Claro, a Vivo, montem servidores dentro dela, seguindo as características que a Netflix pede, e que elas virem servidores substitutos. E aí, se eu estou na Claro, por exemplo, e quero ver um vídeo de Netflix, fica melhor para mim, a Netflix vai fazer um serviço melhor, porque você fica bem próximo de mim, eu não tenho que... eu sou da Vivo, eu não tenho nem que sair da rede da Vivo para poder acessar o Netflix, então fica melhor para mim, porque é mais rápido para acessar os vídeos, menos sujeito a problemas, a variações, né, na internet e tal. E é melhor também para o provedor, porque boa parte dos acessos, todo mundo que Netflix tem um acesso pesado, não sai do link dele, do link do provedor que fica ali dentro do provedor mesmo. Certo? Vocês vão ver isso na atividade aí que eu pedi para vocês. Né? Beleza? Tá clara a ideia das duas soluções aí de CDN, que são muito usadas. Eu falei essa Akamai, mas hoje os grandes provedores de nuvem, eles têm serviços de CDN. O Google Cloud, a Amazon, a Azure. Como eles já têm esses provedores de nuvem, como eles já têm uma rede de data centers espalhados pelo mundo, eles aproveitam isso para poder vender esses serviços de distribuição de conteúdo, né? Porque você pode ter servidores substitutos nesses data centers espalhados pelo mundo deles aí. Tá claro, pessoal? Deu para entender? Não é complexo, não. É uma solução bem simples aí, bem bacana. Todo mundo usa hoje em dia. Você não tem mais o problema de ter um foco muito grande. Isso faz sentido quando você tem muita atração pela informação, né? Se você tiver, não, eu tenho uma empresa lá que o pessoal acessa a minha página, não faz muito sentido isso, porque você contratar um serviço desse. Você tem milhares de acessos lá que não vão sobrecarregar um cluster que você tenha, ou uma rede que você tenha. Mas se você começa a ter milhões de usuários simultâneos e tal, o negócio já começa a fazer diferença. E aí as CDNs são muito mesmo utilizadas. Beleza? Eu vou... Se tá tranquilo, vou aproveitar aqui para fazer duas coisas. Vou deixar já disponível a próxima atividade, que vai valer 2 pontos, que eu falei que eu vou fazer a chamada aqui também. A próxima atividade do Netflix, tá? Que vale 2 pontos, que eu falei com vocês. Vou botar aqui. Deixa eu botar aqui um prazo aqui para vocês fazerem. Vou botar um tempinho maior aqui para vocês fazerem. Até dia 1º. Não, até dia 31. Aí vocês têm aí 2 semanas para fazerem, né? É isso, 2 semanas para fazer. Aí tem prazo, bastante prazo aí para fazer. E aí isso aí fecha a nossa C1.
Então tá lá para vocês fazerem. Essa é a última dessas atividades, desses questionários para serem feitos. É o último que faltava. Beleza? Beleza, é isso aí. Na próxima aula, como eu já falei, não sei se todo mundo estava aí no começo da aula. Na próxima aula, a gente vai ter uma atividade para fazer, tá certo? Eu vou deixar a atividade para vocês fazerem valendo 5 pontos. A gente tem a C1, está fechada nos 5 questionários, que eu já deixei 4 lá, esse é o quinto, que tem até agora, até o dia 31 para fazer. Isso vai ser a C1, fecha a C1. A C2, a gente vai ter 5 pontos. É a atividade de nuvem que eu pedi para vocês entregarem até domingo agora, né? Já está no ar, como eu falei na aula passada, já desde a aula passada. Então, vocês têm até domingo para fazer. Tem lá, são 3 cenários lá que vocês têm que montar na nuvem. E na Azure, né? Cenário simples, só para vocês verem alguma vez, montar um servidor virtual na nuvem e tal. E você precisa fazer um vídeo mostrando o resultado final. Não precisa ter o passo a passo de tudo que você configurou. No vídeo precisa só mostrar lá que o recurso foi criado na nuvem, mostrar como é que você acessa o recurso, ou seja, que ele está funcionando, acessa o servidor virtual e tal. Então é isso aí que você precisa fazer. Esse vai valer 5. Além disso, segunda-feira, a gente vai ter uma avaliação no horário de aula, valendo os outros 5 pontos da C2. O assunto, tudo isso que a gente viu até agora. Mas é um questionáriozinho simples, nada de outro mundo não, tá? Com essa parte que a gente viu em sala e até redistribuição de conteúdo, que é o de hoje aí. Mas tranquilo, não vou pegar. Vocês têm que entender os conceitos básicos, não é para. Não precisa ver o detalhe do detalhe do detalhe, não. Tipo assim, se for perguntar alguma coisa de redistribuição de conteúdo, você tem que entender para que ela serve, que é uma redistribuição de conteúdo baseada em DNS, em restrito de URL, por exemplo, e pronto, acabou, nada mais além disso. Vou fazer uma chamada aqui rapidinho. Aproveitar que eu dei uma pausa aqui. Deixa eu ver aqui a lista de. O Guilherme perguntou aqui se a prova vai ser objetiva. Assim, vou te dar uma resposta objetiva, bem objetiva. Ainda não sei, porque eu ainda não fiz. Então, a resposta foi objetiva, a prova não vai ser objetiva. Mas assim, ou vai ser objetiva ou vai ser discursiva, não vai ter muita diferença, não tem como variar muito disso não. Cara, assim, normalmente eu ponho, ou ela é toda objetiva ou ela tem algumas questões discursivas, tá? Ela não tem muitas questões discursivas não, tá? Mas é tranquila, tranquila. Bom, fazer aqui a chamada. Vamos ver aqui. Alexandre tá aí, Guilherme tá aí, Gustavo tá aí, Henrique tá aí, João tá aí, Juliana não, Leonardo tá aí, Lucas tá aí, Matheus também e Sérgio também. Só a Juliana aqui. Né? Diga, Lucas, você falar alguma coisa? Beleza. Você abriu aí o microfone, Lucas? Eu achei que você ia falar alguma coisa. Beleza. Então, pessoal, dúvidas aí sobre o que a gente falou hoje?
Dúvidas sobre o processo de avaliação e como é que vai funcionar? Não? Todo mundo tranquilo? Então tá tranquilo, tá tranquilo. A gente, com isso hoje aqui a gente fecha um ciclo dessas principais soluções aí se usa, né, em sistemas distribuídos, baseadas em sistemas distribuídos. E aí, depois dessa avaliação, a gente vai entrar mais em falar sobre o que está por baixo, que viabiliza muitas dessas soluções de sistemas distribuídos, que é a virtualização e que é os containers, que são os tipos de virtualização mais específicos aí que a gente vai falar. A virtualização, acho que todo mundo já mexeu com virtualização, a gente vai só conceituar um pouco, falar nos diferentes tipos de virtualizadores, como eles funcionam, e depois a gente vai falar sobre containers, que é a menina dos olhos aí da galera aí atualmente. Beleza? Se não há mais dúvidas, deixo vocês aí um pouco mais cedo hoje. Na próxima aula, lembrando, então, dei uma repassada aí em tudo. É tranquilo, não tem mistério, mas dá uma lida aí no material, se puder dar uma olhada nas aulas aí, para dar uma revisada para essa avaliação aí de segunda-feira. Beleza? Boa noite aí para vocês. Até a aula que vem.